Você sabia que Deus ordenou que o povo de Israel deixasse assim um monumento para lembrar um dos milagres mais emocionantes da história? Neste capítulo 4, Josué lidera o povo na construção de algo simbólico e eterno, que até hoje nos ensina sobre gratidão e memória. Vamos descobrir juntos as profundas lições de Josué capítulo 4? Então, simbora! Deixe o seu like e ao final eu vou te lembrar de você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama, tá? Então abra sua Bíblia e vamos começar a ler. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, que tá, despedaçando, mas eu amo, em letra grande. Vamos lá, capítulo 4 de Josué, começando em 3, 2, já. Tendo, pois, o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai o povo, 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e ali as depositaram. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até os dias de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem no meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo do dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Uau, gente, que incrível isso. Meu Deus, eu fico assim. Eu adoro isso, né?
Neste capítulo, nós lemos assim a descrição final da travessia milagrosa do Rio Jordão, né? Após o povo passar em pé seco, Deus mandou Josué escolher 12 homens, um de cada tribo, para tirar 12 pedras do rio, onde os sacerdotes ficaram parados, segurando a Arca da Aliança. Essas pedras foram levadas até o povo, onde o povo ia acampar, né? Chamado Gilgal. E lá serviriam como um memorial para que todas as futuras gerações pudessem saber da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Além disso, Josué construiu também o segundo memorial dentro das águas do Jordão, marcando o local exato onde os sacerdotes pararam para o povo passar. E aí eu te pergunto, que lições nós podemos extrair deste capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida? Eu acho que primeiro a gente deve criar memoriais, né, em nossas vidas, para a gente nunca esquecer de como Deus nos ajudou no passado ou agora no presente, principalmente nos momentos difíceis. Então isso é assim, é a importância da gente lembrar dos feitos de Deus, né? Assim como o memorial seria um ponto de ensino, né, para os filhos de Israel, nós também precisamos compartilhar com as outras gerações como Deus é fiel com a gente, porque aí a gente vai estar transmitindo a fé para outras gerações, não é verdade? E os memoriais, eles refletem assim um coração grato, porque Deus merece ser honrado por suas obras em nossas vidas. E assim a gente mostra o valor da gratidão. Agora, eu quero te chamar para você refletir sobre o que a gente leu e extrair insights. Quais são os memoriais em sua vida que ajudam você a lembrar da fidelidade de Deus? Você já criou algum memorial para isso? Eu já. Você já compartilhou com a sua família, com seus amigos, os milagres que Deus já realizou na sua vida? Pensa nisso. Escreva. Isso é muito importante. O que mais? Como é que você pode garantir que as próximas gerações vão ser alcançadas pela sua fé? Anote, reflita, gere insights. Isso é muito, muito, muito importante. Vamos conversar com Deus? Ai, Pai, eu preciso dizer o quanto eu fiquei surpresa quando eu estive pela primeira vez em Israel, quando o Senhor me levou, ao ver o cemitério israelense, judaico, no Monte das Oliveiras, porque ali estão tantas pessoas de tantas gerações mortas, né? Porque ele é todo feito de pedra, todo cinza, em cima dos túmulos, né? Que são caixas retangulares, todas feitas de pedra, iguais. As pessoas colocam outras pedrinhas em cima, várias pedrinhas, pedras. E aquilo me deixou muito intrigada, ainda mais porque eu acompanhei um funeral. E eu vi, né, as pessoas colocando pedras. Porque nós colocamos flores. E os nossos cemitérios aqui no Brasil e até em outros países são coloridos, porque as flores ornamentam, né, o túmulo da pessoa que morreu. E aí, quando eu procurei saber, eu descobri que as pedras, por sua natureza duradoura, elas são vistas pelos judeus como um símbolo da memória do falecido que não se deteriora com o tempo. Olha que interessante isso. Elas são, assim, um gesto de respeito e de lembrança. Enquanto, se a gente pensar e analisar, as flores realmente são algo passageiro, né? Porque basta alguns dias depois, elas já estão murchas e secas. O que talvez não seja considerado adequado para um memorial que se pretende ser duradouro, não é verdade? As mulheres que eu conversei, as mulheres judias, me disseram também
que as famílias elas não se incomodam se alguém levar flores como uma expressão, né, de luto, de carinho, mas a prática padrão deles é o uso das pedras mesmo. E hoje, com esse capítulo, aquela cena que eu presenciei me veio à mente novamente, né? E eu me senti lá, curiosa, no Monte das Oliveiras, vendo aquele enterro ali. Então, Pai, eu te agradeço por nos ensinar sobre o memorial. E quando eu voltei da minha primeira viagem para Israel, eu juntei 12 pedras, porque em várias cidades que eu passei eu vi pedras acumuladas. E eu contava, eram 12. E eu criei no meu escritório um memorial ao Eterno de Israel, porque ele me levou para visitar Israel sem excursão, mas como ele, como o meu guia, como única companhia. E eu fiquei, Pai, na sua total dependência. O Senhor me levou para conhecer a terra que o Senhor escolheu como herança para o povo Israel. E eu fui na tua companhia, Pai. E essas pedras estão comigo até hoje, em gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida desde 2011. E eu te agradeço, Pai, como eu sou grata. Obrigada e obrigada. Hoje eu tirei uma fotografia dessas pedras e ela vai fazer parte da capa deste vídeo. Muitas pessoas que frequentam a minha casa conhecem esse meu cantinho no meu escritório. E hoje você que nunca veio aqui vai ver também como é o meu memorial ao Eterno de Israel. E é isso aí. Eu deixo um beijo no seu coração e se você gostou, deixa o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. E eu vou ficando e amanhã tem mais. Tchau.